Ó, pessoal, estou gravando esse segundo vídeo aqui como parte, como complemento do vídeo anterior, que eu gravei de como estudar matemática, física e química para o Enem, porque eu vi muitas pessoas me perguntando, o pessoal referente, hoje, beleza, já entendi, já compreendi a necessidade de ter um planejamento, de ter uma estrutura, mas como é que você faz na prática, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço o meu dia a dia para ter esse foco, para ter essa aplicação desse processo, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá gravando? Tá gravando, tá, vamos lá. É, Compartilhar aqui com vocês a tela. Certo, perfeito. Tá recapitulando lá, aqui o planejamento, né? Do vídeo anterior, onde eu mostrei as frentes que a gente estuda. Beleza, mas onde, como é que você estuda diariamente? Bom, lembrando, só para recapitular, quem assistiu o vídeo anterior, a gente tem um processo de estudo, né? Que é o processo de estudo e tem dentro desse processo a aplicação, né? Aqui, a checklist do processo. Então, praticamente, do dia a dia, eu vou do último, do simulado, para o primeiro. Como assim? Eu separo o meu dia a dia praticamente em blocos. Em blocos? Como assim? Aqui, ó, deixa eu compartilhar minha agenda com vocês. Acho que está gravando. Está gravando? Então, durante a semana, de segunda a sexta, eu tenho uma rotina. Acordo lá às 5 horas, tenho uma rotina espiritual, uma rotina de estudo mais voltado para o eu, né? Para se preparar para o dia. Tenho um café da manhã depois e começo lá para as 7 horas, eu estudo matemática. Então, das 7 às 9, eu pego uma hora focado simplesmente. Eita, perdão. Uma hora focado só para teoria, né? E uma hora focado só para o prático, né? Só que eu começo sempre pelo prático, né? Eu começo sempre executando, fazendo exercício, dedicação a executar os exercícios. E depois toda a teoria. Então, faço a revisão do Anki, né? Deixa eu compartilhar aqui. Faço a revisão do Anki, aqui, ó. Flashcards, cadê a revisão? Aqui é das atividades agendadas. Faço a revisão das análises dos erros que eu cometi, as questões, praticamente, que ficou faltando no dia anterior, que não deu pela questão do horário, revisão ativa das listas e revisão conceitual rápida. Essa revisão de listas é quando, por exemplo, eu terminei um tópico de cinemática. Eu vou revisar, eu boto a 3 semanas para fazer a revisão daquilo. De 2 semanas ou 3 semanas. Por exemplo, aqui, para essa semana agora que vai entrar, eu tenho uma revisão de matriz determinante, sistema linear, matemática básica, operações fundamentais, matemática básica, múltiplos e divisores, né? Que é para revisar aqueles conceitos, aquelas questões, né? E ter como base, ter como o sucinto se eu estou ou não adaptar, se eu, de fato, extrair o máximo daquele conceito, daquela questão e do conhecimento em si, para eu validar se eu compreendi ou não, certo? Faço isso para todas as matérias, então, tanto física, matemática e química, tá? Depois tem minhas outras coisas, que eu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, né? Beleza. Aí, a prático, que é a execução, eu fiz a teoria, estudei lá o conceito e é prática. É praticamente, pessoal, a gente sabe que tudo é prática, a gente tem que praticar, né? Não adianta a gente consumir passivamente conteúdo se a gente não pratica. Aquele conhecimento não é retido, a gente não retém ele a longo prazo. Então, por isso que a prática ela é fundamental para a obtenção desse conhecimento, né? Então, eu praticamente faço esse trabalho. E dentro aqui do sistema, eu tenho um sisteminha de notas, né, onde eu estudo. Então, por exemplo, estudando matemática básica, operações fundamentais. Estudei sobre o tema de forma teórica, então fiz lá lições de matemática, matemática básica, beleza. E crio, dentro desse processo, anoto tudo, eu anoto por papel, eu acho que para mim é muito mais organizado, né? Eu consigo. Então, eu organizo no papel, faço um papel, anoto tudo.
Anoto a questão, faço a questão e analiso se eu errei ou não a questão para analisar os pontos, né? Então, eu faço um diagnóstico quando eu erro a questão, para saber de onde está vindo esse erro. Se é falta de atenção, então dá para ver aqui, falta de atenção, quer fazer a questão, lacuna teórica, então revisar a teoria, interpretação, então tentar comparar o raciocínio que eu estou tendo e com a resolução que está sendo proposta, né? Esse é o conceito de saber. Fiz aquela lista, normalmente eu faço 20 por dia, como está dentro do planejamento, né? Eita, perdão. Como está dentro do planejamento, aqui, ó, cadê? 20 de exercícios, né? Então faço essa lista, finalizei, beleza. Eu simplesmente pio isso e faço a revisão. Eu o quê? Colocar aquelas atividades que eu errei aqui nesse novo, nesse novo banco, nessa nova tabela, para eu saber refazer ela de novo. Aí eu venho aqui, marco a data de erro e marco, depois que eu finalizo essa lista, com R1, que é revisão 1. Tá? Beleza, depois faço de novo R2, depois faço de novo R3. Vou marcando consecutivamente a data de erro que eu fiz aquelas questões. Tá? Essa aqui é para revisão de tarefas, atividades, questões. Tá? Tem outra revisão que vocês precisam colocar dentro do processo de vocês, que é a revisão do tópico em questão. Tá? Vocês precisam ter essa noção durante o dia a dia. Perfeito? Então, essa é a minha rotina, esse é o processo. Né? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem referente a esse processo, comentem aí, ou ideia de conteúdo que vocês querem ver aqui, tanto a questão educacional, tanto a questão de organização, né? E falta pouco para a gente bater lá os 500 likes, acho que a gente já tem 200 likes, a gente bateu um 500, eu vou liberar esse modelo aqui, desse planejamento para vocês, né, que eu fiz com carinho, né? Eu utilizo hoje praticamente como pessoal, né? Eu só não posso liberar ainda, porque eu tenho que montar um para vocês, né? Porque tem dados, documentos pessoais que eu não posso, obviamente, compartilhar, né? Eu tenho aqui dentro um processo também, acho que eu não compartilhei, um processo de livros, né? Então, o que eu faço dentro do Notion, preciso para fazer os cursos, organizar os cursos, os livros que eu estou lendo, os conteúdos que eu estou assistindo também, para a gente não ficar consumindo coisas sem necessidade, né? Então, ter isso em mente para quem tem a ideia de reduzir acesso a informações desnecessárias no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quem usa TikToker, né? Então, esse é um ponto aí que é bom a gente fazer essa gestão, né? Faço também a definição aqui das atividades que eu tenho para o dia, a gestão dos projetos, a gestão dos objetivos, né? As áreas. Então, ter essa sistemática do dia a dia ajuda a gente a ter foco e disciplina no nosso dia a dia. Faço a questão de journal também, né? Para ajudar aí dentro da nossa jornada. Perfeito? Qualquer coisa, comentam aí, né, o que vocês têm interesse, se está ajudando, se ajudou de alguma forma, né? E comentem o tipo de conteúdo que vocês querem ver aqui dentro do nosso canal. A ideia é eu passar o conhecimento para poder ajudar vocês de qualquer forma. Aí, maravilha? Abraço.